dia, Rudimar. Vamos começar um pouco nossa entrevista qualificada. A nossa entrevista a gente dividiu em três blocos. O primeiro bloco que a gente vai falar agora é sobre feedback sobre a participação do Inova Juntos. A primeira pergunta são os aspectos positivos. A gente queria saber quais foram os principais benefícios que o município obteve ao participar do projeto Inova Juntos. Então, é importante primeiro destacar que nós somos um consórcio público, né? Formado por 26 municípios. Então, aí existe uma outra amplitude no trabalho realizado, né? Dos 20, desculpa, dos 20 brasileiros selecionados, 12 eram consórcios, né? Nós e o antigo Cisanvi Apes, eu voltar a ser Cisanvi agora em Blumenau. Então, para nós, assim, enquanto consórcio, que atua com esses 26 municípios consorciados hoje, eu acho que podemos citar dois aspectos extremamente positivos, né? Primeiro, a ampliação do horizonte de implantação de políticas públicas, né? Mesmo experiência em outros municípios ou outros municípios que participam de consórcios, a possibilidade de aplicar políticas públicas nesses lugares. E o segundo, que tem a ver com esse primeiro, é a troca de experiência, né? Então, aqui a gente estava caminhando num sentido, aí conversou com o município, teve a reunião, teve a bilateral, todos fazer reuniões, enfim, ouvindo a experiência dos outros, para justamente qualificar o nosso trabalho, a relação com os municípios. Então, acho que são os dois elementos importantes que a gente pode destacar como aspecto positivo, a troca de experiência e ampliar o horizonte da implementação de boas práticas de políticas públicas. Entendi, muito legal. Em relação a pontos de melhorias, quais foram os principais desafios encontrados durante a participação no projeto? Pontos de melhoria, né? Eu acho que a gente primeiro é conseguir acompanhar todas as agendas, né? A gente dedicou um tempo bom, significativo, mas quando haviam reuniões, né, nós chegamos a ter uma época de reuniões semanais, enfim, foram muito importantes, mas depois no dia a dia a gente acaba sendo absorvido pela demanda nossa interna, então isso acabou criando um pouco um certo conflito, né? Então isso foi um desafio que nós tivemos aqui, mas que a gente conseguiu, né, dar conta do recado, talvez não como deveria, mas conseguiu dar conta do recado, né? Que bom. Nesse começo a gente começou com muitas reuniões justamente para criar engajamento. A gente concorda que não para, né? Tudo acontece na vida ali, fica um pouco mais difícil. Mas que bom, Exato. certo. E quais áreas do projeto você acha que poderiam ser melhoradas? Você consegue dar algum exemplo específico, alguma coisa assim? Para a nossa experiência, nós damos os termos de cooperação, tá? Eu acho que eles são muito importantes, né? Mas também, ao mesmo tempo, nós não conseguimos dar, né, a devida relevância para eles, né? Executamos, estamos trabalhando, continuamos com alguns ainda, enfim, conforme foi trabalhado, mas nós não conseguimos dedicar aquele tempo necessário para dar sequência neles, né? Tanto que nós temos hoje, enquanto consórcio, uma pendência com Itabirito e Itacoitinga, né? Que nós estamos tentando retomar, enfim, mas talvez fique para o ano que vem, não consigamos fazer esse ano, mas que está no nosso horizonte. A gente vai dar sequência nesse processo, com certeza, mas não consegui, nós assinamos, quando estivemos em Portugal, 5 termos de cooperação, né? E, na verdade, 6. E, na verdade, um conseguiu se dar continuidade mais efetiva, mas a gente acabou não dando conta. Então, se tivéssemos focado em um, dois ou três no máximo, talvez teria sido mais efetivo o resultado. Entendi. Então seria ter mais tempo para esses acordos e conseguir direcionar um pouco mais, né? Isso que poderia ser melhorado, tipo um Ah, briefingzinho no começo, sim, explicando. exato, exatamente. Entendi. E durante o projeto a gente teve algumas entregas principais, né? Uma delas foi o diagnóstico vocacional. Eu queria saber quais foram os aspectos positivos na realização desse diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico vocacional foi muito importante, né? Porque as entidades da sociedade civil, como nós somos consórcio e atuamos em relação direta com os municípios, nós conseguimos envolver mais entidades da sociedade civil, né? Que atuam tanto na área educacional como outras áreas, que conseguiram entender um pouco melhor o funcionamento e o papel do consórcio. Então, isso foi
muito importante para nós. E também o diagnóstico para nós também permitiu, né, clarear algumas ações nossas, pensar um pouco melhor no nosso planejamento. Então, isso foram os dois pontos que eu destaco como positivos na realização. A sociedade civil entender um pouco melhor o que é o consórcio, como ele funciona, o seu leque de possibilidades, e nós também ter uma visão melhor do no nosso planejamento, estarmos usando ele para qualificar o nosso trabalho, a nossa intervenção. Entendi, que legal. E você acha que tem alguma melhoria que poderia ser feita nesse processo de diagnóstico? A gente ficou uma semana aí tentando captar o máximo de informação possível. Você acha que tem algum processo que poderia ter melhorado também no diagnóstico? Eu acho que, na verdade, o processo foi muito positivo. Eu acho que talvez nós aí é uma tarefa nossa enquanto consórcio, né? E agora, o ano que vem, com os novos gestores que serão eleitos esse ano, é retomar o diagnóstico, fazer uma revalidação dele, uma adequação dele para, né, planejar os próximos 4 anos da gestão. O consórcio não se baliza de eleição de 4 em 4 anos, mas isso é importante para que no período de gestão dos futuros prefeitos, ele possa ser avaliado, reavaliado, validado, enfim, feito algum ajuste conforme for o entendimento dos novos gestores, se porventura ocorrer isso. Concordo, foi um pontapé que a gente sempre pode expandir e fazer uma reprogramação ali para a gente sempre estar atualizado. Exato. A outra coisa, outra atividade que a gente fez foram as missões técnicas, né? Tanto para Brasília, para a Marcha dos Prefeitos agora, para Portugal. A gente queria saber como essas missões contribuíram para o desenvolvimento do seu consórcio, dos municípios aí envolvidos. Eu acho que para além de tu ter reuniões, a gente tinha reuniões semanais, ouvindo, falando, estar visitando, estar vendo em loco, amplia, dá muito mais consistência para o projeto, né? Então, acho que, de novo, a gente reforça a, as boas práticas na prática mesmo, né? Então, isso permitiu ter um olhar diferente, né? Então, isso foi as missões técnicas contribuíram muito para isso, daquelas reuniões, de mostrar documentos, relatórios, tu chegar e depois ver na prática acontecendo. Então, acho que isso é o grande diferencial, né? Eu, na década final da década de 80, 90, tinha um professor que ele falava no tal do PTP, né? Prática, teoria e prática. Tem uma prática, tu tem uma teoria, tu tem a prática, estuda, tem uma teoria, depois tu volta para ver se a tua teoria está de acordo com a prática, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É verdade, na teoria tudo é lindo, né? Na prática a gente tem dúvidas se realmente acontece. Quando a gente consegue ver, a gente fala, nossa, realmente é um negócio desafiador, mas tem como fazer. Exato. E você acha que tem pontos de melhoria na organização ou execução dessas missões? Não, eu acho que não, elas foram muito importantes. Acho que o que nós precisamos agora, né, principalmente enquanto municípios do Brasil, né, e talvez aqui também agora da América Latina pela proximidade, mas mais os 20 que foram selecionados na primeira turma, é manter esse processo de visa técnica, né? Enfim, não é só fazer a reunião, organizar, mas nós realizamos agora no mês de abril uma visita técnica a São Bento do Sul ao SIND, lá em Blumenau, Acre, né? Então, foi muito importante ter ido lá, ter sentado, conversado, conhecido as experiências, visto as práticas. Então, isso também é então, manter essas visitas, missões técnicas, né? Manter esses contatos permanentes, não só através da reunião virtual, mas também indo e recebendo, né? Acho que isso é muito importante. É verdade, esse networking, né, que o projeto conseguiu fazer é muito bom, que conseguem vocês sempre conversando e visitando, isso realmente é importante. Outra entrega foi o espaço de inovação. Até quando tu vai visitar, né, aí tu vê na prática como está acontecendo, o que que é. E, opa, o próprio horizonte se abre também, então dá um diferencial na avaliação da qualidade do trabalho. Né? É verdade. Falando nesse negócio de visitar, também teve o espaço de inovação, né, que foi inaugurado. A gente queria saber quais foram os aspectos positivos na implementação desse espaço aí. Para nós aqui, né, por ser um consórcio e atender aos municípios, para nós foi a qualificação do espaço físico que nós tínhamos, né?
nós estávamos com um espaço físico bem bagunçado, entre aspas, podemos dizer assim, né? E o espaço de inovação nos permitiu dar uma organizada melhor nele. Então, isso foi fundamental para nós. Que bom. E teve algum desafio enfrentado nesse espaço e como poderiam ser superados? Porque sempre quando a gente implementa uma coisa nova, pode acontecer algum desafio, alguma coisa que saia um pouco do caminho, né? Teve algum desafio que foi Na enfrentado? verdade, foi só a questão do ajuste, né? Tirou a parede, liberou aqui, botou todo mundo junto. Então, isso é uma questão de adaptação mesmo a uma nova sistemática. É a parte de construção, né? Porque sempre é aquela confusão, vamos falar a verdade. Com certeza. Tá. E a última, não menos importante, são os acordos de cooperação que você falou, né? Que a pergunta seria quais foram os benefícios dos acordos de cooperação estabelecidos. Você falou que estabeleceu um, né? Tipo, estabeleceu 6, mais um foi para frente. A gente precisa saber um pouco do benefício. Pode ser de todos ou só desse que deu certo. Eu queria que falasse um pouco para a gente, por favor. Não, que nem eu já falei anteriormente, é aproximar a troca de experiências, né? O acordo de cooperação ele era um guarda-chuva, e aí quando tu começa a conversar e trabalhar, a gente começa daí a ter mais centralidade, então essa troca de experiência. O que nós realizamos, por exemplo, lá na MAU, né, com o Cisanvi, o Cisga, e a MAU apresentando a sua forma de trabalhar as compras compartilhadas, cada um do seu jeito, enfim, permitiu a gente, né, ter uma interação, ter uma troca de experiência, perceber tudo. Então, essa troca de experiência é mais na prática, na efetividade, né? Entender como um trabalha, como outro trabalha, respeitando as normas, né? Portugal tem uma legislação, o Brasil tem outra, enfim, mas assim mesmo permitiu ter uma visão melhor do nosso trabalho. Né? Na área nós, por exemplo, o ano passado, quando tivemos um encontro em Brasília, foi em novembro, se eu não me engano, outubro, novembro, agora não me lembro a data, a gente teve Isso. uma boa interface com Coimbra, conseguimos construir, né? Coimbra, Itabirito, Cisga, Apes, tinha um bom trabalho, um bom diagnóstico, enfim, mas na hora de implementar nós tivemos alguns, enfim, acabou sendo, Itabirito acabou dando um trabalho paralelo e construiu a acordo de cooperação, não conseguimos trabalhar de forma conjunta, né? Mas por quê? Porque aproximou uma realidade de Coimbra como era de Itabirito, que tinha uma sintonia, tinha uma afinidade. Então é uma coisa que a gente vai ter que estar trabalhando melhor no próximo período aí. Entendi. Então, dos 6, você falou 5, vocês tiveram bastante dificuldade. Vocês acham que Sim, foi por quê? Foi falta de tempo? Foi falta um de pouco de tempo, falta de conversa? falta de tempo, falta de tempo. Que se tivesse começado mais cedo, se brincar, teria acontecido mais, né? Um, por exemplo, foi que Lisboa saiu do projeto, né? Então aí não tinha o que fazer, né? E os outros foi, de fato, foi isso. Nós acabamos priorizando um pouco mais com os consórcios, né, que é a nossa orientação, e não conseguimos ter a mesma atenção, dar o mesmo tempo para as questões mais de Tabirita, Taquaritinga e Coimbra. Entendi. Tá, então vamos para o segundo bloco, que a gente vai falar um pouco sobre boas práticas e casos de sucesso. A gente queria saber se o consórcio implementou alguma atividade ou iniciativa inovadora em decorrência do projeto. E se sim, escrever um pouco para a gente. Na verdade, a gente, por ser um consórcio, já atendemos 26 municípios, qual que é a lógica dos municípios? Manda para o consórcio, manda para o consórcio, manda para o consórcio. Como se aqui tivesse uma varinha mágica e tudo fosse resolvido, né? Não é assim. Então, isso, pela troca de experiência que nós tivemos, nós procuramos aproximar melhor essa interação entre o consórcio e os municípios. Então, isso é uma coisa muito importante, foi um ponto extremamente positivo no sentido de melhorar a organização de um dos braços do consórcio, que são as compras compartilhadas. Então, houve um comprometimento maior dos municípios em auxiliar, colaborar nesse processo, porque o CISGA tem uma estrutura técnica, né, administrativa, melhor dizendo. E muitas vezes o técnico que conhece do métier está no município, então tem que ter essa interface. Então isso permitiu, né, que a gente conseguisse ter uma interação melhor. Entendi. Eu ia perguntar um pouco dos resultados, mas acho que é isso que você falou, né? Eles estão mais unidos e estão vindo até você. Então isso Exato, já foi uma coisa super boa, né? exato, com certeza. Vai ter que melhorar muito ainda, né? Pois é, ia perguntar isso. Quais são as expectativas em relação a
a essa iniciativa deles virem até você, de estar mais unidos? A expectativa é que cada vez seja um grupo mais forte, ou você já tem algum projeto, alguma programação para frente? Qual que é a expectativa mesmo? A ideia é cada vez vai se fortalecendo cada vez mais, né? Para virar uma coisa meio que não automática, mas que fique já no calendário de todo mundo, né? Nós realizamos esse ano aqui uma reunião com todos os responsáveis por licitação dos municípios, projetos responsáveis. A gente pretende manter isso permanentemente para garantir a maior qualidade nos processos de compras compartilhadas, que é aonde se produz a grande economicidade para os municípios, né? Entendi, mas não tem nenhum planejamento, não tem nada programado. Vocês só Não, estão não, tentando unir. não. Exatamente, exatamente. Entendi. Essa era uma pergunta que ia ter. A gente fala um pouco também sobre sustentabilidade do projeto em si, né? Porque meio que a nossa verba acaba, mas a gente quer que as coisas que implementaram continuem sempre melhorem, né? Então, um pouco do espaço de inovação que falou que implementou. Vocês têm algum planejamento de iniciativas futuras utilizando esse espaço? Não, esse espaço é um espaço que ele atende às demandas internas do CISA, né? Da reunião da nossa equipe administrativa, e sempre que tem necessidade de reunir com municípios, atender demandas, a gente usa o espaço para essa qualificação, né? Fazer reuniões de avaliação, de estudos, enfim, então é um espaço que atende essa demanda. Então, ele cumpre esse papel, né? Não tem muito mais que ser do que isso, porque né, é para isso que ele foi criado. No caso de planejamento a médio e longo prazo, um dos nossos principais projetos que nós apresentamos diz respeito ao fortalecimento da economia regional, fortalecimento do sistema de inspeção municipal, né? Através da participação do CISGA no projeto CONSIM, que é um projeto do Ministério da Agricultura, nós somos um dos primeiros consórcios a participar, né, na primeira turma, permitiu que outros consórcios do Rio Grande do Sul, né, também participassem desse projeto e com a nossa assessoria, nosso acompanhamento. Então, hoje nós temos já dois consórcios, né? O consórcio da, da região de Lajeado e da região de Sananduva, que já conseguiram, através do nosso treinamento, adesão a esse projeto. Estamos agora trabalhando com o consórcio da região de Santa Maria, também fortalecendo eles. Atuamos na qualificação do consórcio de Santa Catarina também, né, que em função da divulgação desse projeto, hoje o CISGA é convidado pelo Ministério para auxiliar esses demais consórcios na implementação e fortalecimento desses projetos do sistema de inspeção municipal. Entendi. E com tudo isso, vocês têm ideia de ampliar um pouco, fazer mais coisas nesse espaço de inovação, aumentar o escopo? Porque a gente viu que agora tem um planejamento específico, mas vocês pensam em aumentar mais ainda? Nós temos na área da temática do meio ambiente, né? Em função até da visita técnica que temos em São Bento e no, na APES, lá em Blumenau, a gente viu a temática do licenciamento ambiental como uma forma de trabalhar via consórcio, né? Então, nós estávamos organizando isso no mês de maio, mas tivemos que dar uma parada, né? Por tudo que aconteceu, mas é um tema que a gente vai estar trabalhando no próximo período, o tema do licenciamento ambiental via consórcio, né? Uma ferramenta aí para auxiliar os municípios. Nós temos municípios que têm porte, têm estrutura, conseguem fazer isso individualmente, mas temos uma gama de municípios muito grande que não teriam condições. E conhecemos uma experiência, de um consórcio lá em Santa Catarina que tem um bom trabalho nessa área. Então, a ideia é estruturar e planejar esse processo de organização do licenciamento ambiental via consórcio. Entendi. Muito legal. E eu acho que o último tópico aqui é falar um pouco sobre esse acordo de cooperação que foi firmado, né? Esse um que você falou que realmente está acontecendo. Explica para a gente um pouco como que é esse acordo, com qual município que foi, como está esse andamento. Esse acordo de cooperação não envolve, no caso, a AMAL, né, na região do Algarve, e Uhum. envolve a APS, né, o antigo Cisanvi, que ele trabalha no tema de compras compartilhadas, né, troca de experiência na área de compras compartilhadas para trabalhar melhor. Então, nós tivemos reunião em Brasília, tivemos reunião lá na AMAL, fizemos um seminário na AMAL, tivemos agora recentemente na APES, agora na marcha dos prefeitos, novamente
trabalhamos isso com o representante da MAU, Joaquim, com o Elvis da APES. Então, é um processo que vai estar sendo realizado reuniões, pelo menos uma vez por mês, né? Para que a gente possa estar avançando nessa troca de experiência e ajustando algumas questões, principalmente adequando essas as temáticas das ODS e da sustentabilidade, né, ambiental nos projetos e nas compras compartilhadas que nós vamos desenvolver. Entendi. Então a ideia é que continue essa cooperação entre vocês, né? Mesmo acabando o nosso projeto, a Sim. Verba sempre está conversando. E nós vamos retomar com o Itabirito e com o Taparitinga também, com certeza isso, né? Vamos seguir esse trabalho e ainda vamos tentar lá porque quando nós firmamos o acordo de cooperação com Coimbra, era com esqueci o nome dele agora, mas era Pedro, né? E aí o Pedro saiu, aí entrou o Joaquim, até o Joaquim pegar, enfim, e nós pegamos um período bem conturbado para eles lá também. Então a gente vai tentar retomar esse processo, né? Que dialoga muito com o tema da sustentabilidade ambiental, principalmente de Coimbra. Também nós estamos agora com a MAU, trabalhando esse tema também, né? Da questão da, da de ter uma ferramenta, de ter um instrumento que permita fazer uma validação melhor de como a gente pode estar avaliando a implementação dos ODS linkadas com a questão das mudanças climáticas. Entendi, legal. É, é bem interessante ver, né? Porque a nossa ideia principal era fazer um network entre todo mundo se conversar, todo mundo cooperar. Isso é realmente o que acontece aí, né? Que você está com muitas conversas entre os municípios brasileiros, entre os portugueses. É muito legal ver isso em você. Rudimar, acho que era isso. Precisava só de algumas respostas para entender um pouco como é que tá. Queria agradecer sua participação, tanto no Nova Juntos quanto aqui nessa reunião. E perguntar se tem mais uma coisa que você queira declarar, se você queira falar um pouco para a gente, que possa melhorar, o que gostou, o que não gostou. Se tiver alguma coisa a mais mesmo. Não, acho que não, só agradecer essa oportunidade, né? A gente, quando foi aberto o edital, ele se cadastrou, se credenciou, enfim, teve toda uma situação. Aí ficamos com menção honrosa, depois fomos guindados a membro efetivo. Então foi um momento, acho que muito importante, troca de experiência, de poder avançar. E que nem eu disse, agora depende. E como eu fui também lá em Portugal o ano passado, nós tínhamos lá, né? O projeto ele tem um prazo de validade, ok, vai acabar, mas o que foi construído de relação, de troca de experiência, de troca de informação e de criação de contatos, isso não se perde, isso não se acaba, né? Então, depende muito mais da nossa vontade, nossa intenção de continuar cooperando, de continuar avançando, de continuar trocando experiências, e com certeza isso vai fortalecer uma boa prática de gestão pública. Então, acho que esse é o objetivo principal, a nossa tarefa, né, enquanto gestores que estamos hoje, né, é dar sequência nesse projeto para a gente poder avançar nessa organização, nesse fortalecimento de implementação e troca de boas práticas da gestão pública. Que bom, fico feliz. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco com a União Europeia, para ver se consegue fazer o Inova Juntos 2, ou alguma coisa para sempre dar continuidade e melhorar. Mas brigadão aí pela atenção agora, por a gente ter colhido esses pontos de melhorias, casos de sucessos. Brigadão, Rudimar. E só agradecer, né, a Lorena ali, enfim, a equipe da CNM, porque eles foram fundamentais também, né? Puxando a orelha da gente, cobrando, mas também dando todo o suporte que a gente precisava. Então, acho que essa troca de responsabilidade, essa troca de informações foi muito importante. Então, a CNM aí, na pessoa da Lorena, que é a nossa madrinha, digamos assim, né? Tem que agradecer porque foi fundamental também para dar todo o suporte para que a gente chegasse até esse ponto que nós chegamos agora. Aí, ó, Lorena, tá quietinha, mas recebeu um parabéns em alto estilo. Exatamente. Não, a gente que agradece, Rudimar, também pela parceria aqui. Foi fundamental, né, a cooperação de vocês aí junto com a gente para as ações do projeto correr. Mas, assim, muito obrigada mesmo. Fechado. Então, gente, foi uma reunião rapidinha, conseguimos resolver tudo. Brigadão. Qualquer coisa, Rudimar, pode chamar a gente está disponível, viu? Ok, obrigado. Bom dia para vocês aqui. Obrigada, Rude. Até mais. Pra Tchau, gente. Gabriel. Tchau, um abraço. Tchau.